Boa tarde, amigos. Hoje, hoje é 24 de julho de 2025. Vou fazer aqui um rápido vídeo sobre a escola científica e de metafísica para o universo. Não pensem que seja da minha parte um exagero da semântica, né? Um superlativo em relação ao plano, né? Fora da Terra, mas a verdade é que existe um plano para o universo. E esse plano, a Terra está inserida nele. E a questão da Terra estar inserida no plano já é uma honra para os moradores da Terra. Agora, os moradores da Terra precisam tomar uma posição em relação a este plano. O plano eu já sugeri, falei algumas vezes, esclareci um pouco em vídeos anteriores, mas vamos fazer aqui um repeteco, um replay e falar o seguinte: nós precisamos ficar puros. Como ficar puros, né? Bem, nós sabemos aí mais ou menos, pelas regras de comportamento social, que matar e roubar é errado. Mas existem as forças em que matar e roubar, onde matar e roubar reside. Bem, nós temos o poder, e o poder na Terra são os estados, que têm as instituições diversas, e as empresas. O poder principal reside dentro disto. O poder que pode nos capacitar, inicialmente se encontra em leis que podem libertar os povos por meio de uma melhor distribuição de renda evolutiva, inclusão social. E para acabar o crime, nós precisamos de controles. Tudo estando controlado fica mais fácil. Mas existe um método, que é o método recomendado, está escrito nos astros, no próprio universo, nos elementos da construção do todo, que é o seguinte: nós vamos abrindo mão do empurra-empurra para sexo, e ao fazer isto, nós estamos evitando assédios, abusos, estupros, gravidez indesejadas, abortos. Nós estaremos abrindo mão de sexo, pedofilia, que em geral vem de incesto, né, a iniciação, mas em grande parte não, mas a origem possivelmente vem daí. E aí, com isto, ao fazer isto gradativamente, as mocinhas vão ter filhos depois de formadas, já trabalhando, e com o marido, e ficando. E ficando é o principal, né? Para que não haja mais elementos difíceis de resolver na psique das pessoas envolvidas nesse processo. Então, nós temos feito esses exercícios coletivamente, passando pela internet, e aí vocês podem hoje praticar esses exercícios. Nós vamos passar mais alguns no futuro. Bem, feito isso, foi feita existe uma recomendação daquilo que está nos elementos que vêm dos seres superiores, para que nós passemos a filmar as pessoas, não totalmente, né, inicialmente,
mas depois à frente, quando formos mais livres, nós podemos ter a posição de todos. E depois de um tempo nem seria tão necessário, mas é uma metodologia, então você tendo mais elementos, fica mais fácil de você trabalhar. Ocorre que as pessoas ficando puras, bem, eu disse ali que se você começa a ficar puro, não tem mais nenhum erro grave, nós vamos evoluindo e melhorando as relações sociais. E aí, não tendo mais perigo, obviamente, as religiões vão desaparecendo com o tempo e a vida passa a ser uma vida sem perigo. E disse também que nós precisamos melhorar a renda das pessoas. E aí aumentar o mínimo acima da inflação é um dos princípios. Enquanto isso não acontece e as pessoas vão se aposentar lá com muito pouco, nós podemos fazer prédios com suítes ou quarto-sala para morar casais, ficar todo mundo morando ali junto, e aí você ter as estruturas bancadas com o dinheiro dos que estão ficando ali. E o resto é o Estado ou a sociedade organizada bancando um pouco o pagamento, mas o dinheiro dá, se você fizer assim, para pagar as cuidadoras, ter um sistema de saúde no local para as coisas principais assim, não hospital que eu digo de cirurgias, mas pode ter até alguma coisa local de pequenas cirurgias também. Então, nós temos aqui médicos e, nesse caso, seria pelo Estado, né? E aí teríamos como manter as pessoas bem com hidroginástica, exercícios diversos, quadras de esporte, coisas assim, para as pessoas ficarem fortes, vigorosas, né, na terceira idade. E aí, lugar para comer juntos, né? Bem, vamos seguir. Pode ter uma cozinha industrial, fazer ali os alimentos, ter nutricionista e distribuir entre os prédios, e cada prédio com os seus lugares para comer, um salão de festa, algum lugar assim. Mas vamos lá. Então é preciso evoluir para que o salário vá aumentando, as empresas precisam fazer o exercício para levar isso adiante. Então, as pessoas ficando puras e indo para o futuro, falamos aqui dos detalhes que têm a ver com estados, né, democráticos organizados, mas as pessoas seguindo à frente, elas puras, elas vão chegar num futuro distante e nós estamos formando uma escola, que eu falei aqui o nome, Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Metafísica porque lida com o transporte das vidas pós-morte. Então nós vamos estar assumindo uma posição de levar as pessoas para o futuro da Terra, a Terra cada vez melhor, mais elevada. Claro que vai chegar um ponto que as pessoas vão estar ganhando 15 mil mínimo, 20 mil mínimo. Então, as empresas vão estar vigorosas, tudo muito bem organizado, e aí as pessoas vão estar igualitárias, não vão reagir tanto. Isso é maravilhoso, né? E aí, essas pessoas que vão para o futuro, nós vamos ter uma escola com material específico de estudo dessas coisas ligadas à metafísica, à física, à programação, à biologia, todas essas coisas. E as pessoas, vamos dizer, 7 mil anos à frente, se consiga chegar a um nível já de evolução de conhecimento para nos transportar. 7 mil anos é o que parece que, a princípio,
é o que passa a ocorrer há 7.000 anos à frente. E aí nós vamos sendo levados de vida em vida. Mas como que é feito isso? Essas pessoas vão para o provável... Pode ser feito de várias formas, mas o mais seguro é no microcosmo, porque aí elas podem conhecer as moléculas por dentro e as células e átomos, elétrons, essa coisa toda no interior. E verificar, né, utilização para na hora de passar as informações dessa pessoa que morreu, indo para outra vida, e aí organizar isso tudo. Bem, certo? Então nós estamos falando de vida pós-morte e de nós participarmos como uma escola evolutiva para tratar desse assunto na Terra. E aí todos puros, todos bondosos, todos, claro, já apegados uns aos outros, com uma vida bem mais plena, né? Com os sentidos não latentes, mas eles vibrando e vamos ser calorosos e tudo isso, vamos viver. E aí, quando chegar nesse nível de você fazer o teletransporte das vidas, nós vamos conhecer todos os arquivos da memória das pessoas e nós vamos trabalhar para levar elas também para os outros planetas e nascer nas principais famílias aos milhões indo. Vai ser um sacrifício, né? Porque nós vamos estar num sistema de igualdade no microcosmo, se quisermos, e na Terra nós podemos chegar à igualdade um pouco mais adiante, se as pessoas quiserem, mas já poderemos ir para os planetas e ocupar os planetas já direcionados para fazer as mesmas coisas que estivermos fazendo na Terra. Isso todos os planetas das nossas constelações aqui em volta. Depois a galáxia inteira e a Andrômeda e as outras galáxias e o universo inteiro. Então nós vamos ter o céu. Vamos para o céu? Vocês gostariam de ir para o céu? Eu estou chamando vocês para ir para o céu. Querem ir? Claro que vocês querem, né? Mas muitos estão lutando para a manutenção do status quo e para terem grupos fazendo isso para levar eles mesmos e as famílias e garantir um grupinho de dominarem a Terra, como é o padrão atual. No padrão atual, algumas pessoas estão vindo para a Terra para trazer a tecnologia necessária, a evolução, e dominar, né, o comércio internacional, os governos, e a ciência, a tecnologia, e são grupos menores, né? E nós estamos falando para todos, ser eternos para todos. Lucifer, que a referência que a gente tem no Ocidente é da Bíblia. A Bíblia fala que Lucifer, lá no profeta Ezequiel, tem referências, tem algumas outras, de que ele domina isso tudo aí. Então, os planetas são prisões existenciais, que seria o Hades material, né? Um Hades material. E aí, esses Luciferes se tornaram eternos, e aí eles falaram, não, vamos ficar só nós, aí nós ficamos eternos, dominamos, mantemos a desigualdade, pessoas mais pobres e oprimidas, e assim nós conseguiríamos nos manter no poder para sempre. Já eram eternos, eles não vão se erguer contra nós, então não vamos deixar os outros eternos. E o universo funciona assim. Quando eu falei que alguns podem fazer, é porque na Terra já existe um grupo no futuro muito distante fazendo isso, dominando a Terra em blocos de tempo
e colocando pessoas lá. Mas existe um outro grupo, que é o que pune as pessoas pelos males que eles fizeram e coloca os puros, mais puros, em locais com mais privilégios, de mais seguros. Mas o universo é todo caído. Então este plano, estou chamando vocês para serem eternos. Bem, tem alguma paralelo a isso? Claro que existem alguns paralelos. A própria Bíblia cita algo parecido. Só que esse aqui é o projeto original. Você tem que trabalhar todos e para purificando os planetas. E aí você ter todos os planetas livres. Então não existe também o místico. O místico, eu já estou tirando uma parte do misticismo para colocar na forma material prática. Vocês estão sendo chamados para trabalhar isto e parar o empurra, acabando o sexo, fica todo mundo puro. E aí acaba o crime, as instituições vão se tornar desnecessárias, a não ser a produção e a organização dessa produção, a administração disto. Bem, nesse caso, as pessoas que administram as empresas estarão puras e as que organizam no nível de governos a distribuição de tudo estarão puros e todo mundo poderá fazer turismo no mundo todo gradativamente. As pessoas terão uma vida abundante e elas não serão mais impuras. Nós acabaremos no relógio biológico que originalmente os seres teriam alguns filhotes e nós também, e um grupo de filhotes. Acima disso você estaria desgastando o corpo e perdendo vidas, ou seja, tempo de vida, né? Então, me falaram que isso ocorre. Se você faz sexo, cada vez que faz, você perde uma vida. Significa que você perde um tempo de vida. Bem, isso é algo que fica uma teoria no ar, mas isso aqui é a ciência aplicada. Você pode saber como é feita o transporte das vidas no pós-morte. Por outro lado, nós somos seres que vieram da criação inicial. Então, nós somos os filhos dessa criação. E sendo filho, nós temos que ter a natureza daquilo que foi formado da maneira correta. Nós temos a capacidade para isto, e aí nós nos tornaríamos Deus, né? Nós não faríamos mais mal, só bem, e cuidaríamos da criação, da manutenção dos universos, da órbita dos planetas. Tem muito trabalho. E alguns viverão somente, outros trabalharão. E pode ser que todos trabalhem também depois, na medida para as pessoas, alguns que trabalham ficarem vivendo somente. Estou chamando vocês para isto. Acredita? Pode dizer para você, acredito, que nós vamos fazer isto. Vocês estão sendo chamados para fazer isto. A vida eterna nas estrelas, no céu material. Esse céu também acaba, mas aí nós já saberemos como fazer para as próximas sequências. Ir ao microcosmo é um processo científico também. Por exemplo, quando você vê no celular alguém falando ao vivo, vamos dizer lá do Canadá ou do Japão. No Japão, 12 horas mais ou menos, e aí essas 12 horas chega em fração de segundos aqui. Antes de completar um segundo, você já está assistindo. Significa que isso vem pelo microcosmo, porque você não vê, né? Aqui ele está vindo pequenininho, e lá dentro desse pequenininho está o estúdio, as pessoas, tudo ali
Então existe o microcosmo já, e que isso foi preparado para as pessoas poderem transmitir mensagens de voz, mensagens de vídeo, coisas escritas, tudo. Então, nós vamos trabalhar no microcosmo. A escola vai se preparar para fazer isto. Isso é em longo prazo. E nós saberemos fazer. Isso aqui significa que existe o teletransporte. Só que ele não passa, né? Então, nós vamos ter que lidar com a tecnologia de como sai de lá do tamanho grandão, fica pequenininho, aí chega aqui grandão de novo, e aí no tamanho correto. Bem, eu não deveria falar isto, mas isso aí para as pessoas leigas eu deveria colocar como segredo, mas eu estou falando para atrair vocês para a vida eterna. Aí vocês podem falar assim, mas quem é você para nos chamar para a vida eterna? Mas eu estou chamando vocês para a vida eterna mesmo assim, mesmo sendo um ser igual a vocês, com erros, acertos, mas pelo caminho eu quero estar cada vez mais direitinho, arrumado, sem medo de mais nada, e sabendo que vou morrer, mas vou para outra vida, porque as pessoas vão garantir isto. E nós temos que dar garantia aos empresários, porque para eles entrarem nessa, nós fazemos um acordo. As pessoas da escola serão treinadas para assinar embaixo o acordo, deles conseguirem permanecer como empresários, por exemplo. Porque o grande medo de quem tem poder é perder, né, a capacidade de estar numa situação que tenha vantagens de poder viajar a hora que quiser, ter do bem e do melhor, mas nós vamos nos comprometer com todas as pessoas que vamos levar todos para o futuro. E também existe a prerrogativa cientificamente provada de que as pessoas têm essas memórias e elas têm mais capacidade. E também eu tenho informações que mais de 20% das pessoas que estão nascendo é a primeira nascimento ainda. Então nós temos aí mais de 70% das pessoas já estão vindo de vidas diversas. Algumas é a segunda, outras a terceira, outras a quarta, outras a milésima, outra mais do que a milésima, a bilionésima talvez até. É um exagero, pode parecer um exagero, mas pode não ser um exagero devido às prisões. Porque antes de ter vida na Terra, teve vida em Vênus, em Marte, Vênus e possivelmente Mercúrio. Eu vi em Vênus e vi em Marte, e Vênus era muito mais elevada do que aqui. E aí você tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que possivelmente foram vidas anteriores também. Mas isso é questão de estudos, da astrofísica e da relatividade do tempo. Então, eu estou chamando. O exercício inicial tem 23 minutos aqui de vídeo. O exercício inicial eu passei para vocês, de reduzir o impulso e passar para outros o vídeo para as pessoas também exercitarem e reduzindo a sexualidade de todos para momentos adequados. As pessoas falam, mas isso que prostituem, que vivem disso, mantêm o nível. Não estou falando que para as pessoas, elas vão agir de acordo, a lei está nelas. A lei está nos governos para conseguir salários mais altos, né? Nós vamos dobrar o salário mínimo aqui no Brasil se continuarmos com a política e crescimento econômico. Em 2053, o salário mínimo será de R$ 3.036.
Em 2060 e 86 poderá chegar a 6 mil e depois vai aumentando. O Brasil não terá pobres no final do século. Então as pessoas que estão nascendo agora, elas vão se aposentar lá pelo final do século, né? Então elas vão se aposentar com 6 mil. Então, por pior que seja a situação, será 6 mil, 5 mil, 6 mil. O problema é a pressão, né, da política para impedir, porque alguns nascem para impedir, para segurar a terra na desigualdade. Eles vêm para isso, programados para isso. E aí eu digo para você, você fala assim, eu quero que a escola nos leve a ser de vida em vida e cada vez superior até sermos eternos. Diga isso para você. E você vai dizer assim, eu quero, eu abandono todo o poder. O poder, ele comprime a matéria, deixando ela endurecida, o coração, tudo isso. Então, abro mão do poder. Você abre mão do poder, vai melhorar. Então, eu não quero também deixar desgostos, raivas, ódios, coisas de querer o mal de outros, tira tudo de você. Nós estamos falando aqui de uma escola e que as pessoas que vão trabalhar e nos projetos principais, elas têm que ser puras. Ninguém que vai transportar a vida pode ser impuro, desigual. Nós estamos falando da vida eterna para todos. Essa é o meu eu chamando vocês para vocês serem eternos. Aí vocês vão falar, mas que pretensioso. Não é pretensão, é um trabalho, é um cargo que eu assumi quando me mostraram que existe. E eu já estava dentro, sabendo que tinha vida em outros planetas e estava escrito nos planetas que é preciso transformar a realidade planetária e da Terra. Eu assumi. E aí eu coloquei isso porque eu vi que era para ser feito, para ser eterno, e que eu vim eu era para nascer em outro lugar e vim para cá e para fazer alguma coisa, como ser presidente ou evoluir alguma coisa técnica. As capacidades, eu tenho algumas capacidades como qualquer um. Todos são capazes de tudo, de trabalhar em qualquer coisa, ser grandes cientistas, mas nessa escola a ciência é em grupo. Então vamos falar aqui mais um pouquinho. Bem, aí você abre mão das mágoas e coloca energia de igualdade. Essa energia vai te permitir reagir menos e os teus olhos, o desvio óptico vai mudando pouco a pouco, né? Até que não existirá mais o desvio óptico que causa esse problema gerado pela desigualdade. Bem, feito isto, você vai falar para algumas pessoas, pode falar, chamar na parte da metafísica, do espaço metafísico, que chamam de espírito, mas é um espaço que é chamado metafísico. A mente é o espírito, a mente é o conhecimento, a mente é a capacidade de verificar fora do plano que nós estamos, indo para espaços, por exemplo, como o microcosmo. Nós vamos ser capazes de ir ao microcosmo e até macrocosmo, né? Maior do que o nosso. Bem, então você chama pessoas, meu bem, para homem, para mulher, se você é mulher, pode chamar outra de meu bem, mas é meu bem, porque ela se tornará teu bem, um bem precioso para você, ela que não te fará mal, só bem. Então chame algumas pessoas como meu bem. Eu estou chamando aqui algumas, são as pessoas que eu estou mais ligadas, e chamando as pessoas do meu prédio, todas eu quero que elas sejam meu bem, que eu estou falando para elas, meu bem, meu amor, meu querido, minha querida. Então,
Isso é uma coisa que traz uma energia de proteção. Aí você começa a desenvolver em você energia de carinho, afeição, ternura, de seriedade, de compostura, de elegância, de respeito pelos outros, mas também de alegria, de ser festiva, ser hospitaleira e ser diplomática também para não entrar em atritos. Eu estou trabalhando essa questão diplomática em mim, nas relações, com a política, porque eu brigo, vez por outra, fico atritando porque as pessoas não querem fazer o melhor para o próximo, né? E aí, na política, existem grupos que querem a desigualdade para sempre. Podem ter certeza disso, que eles estão aí, eles vieram para manter a desigualdade, em alguns casos. E outros porque são levados pela desigualdade e acham que, por ter riqueza, que está bom tendo ricos, pobres, e que eles vão um dia talvez permitir que você fique melhor na vida. Impossível, dentro do sistema atual, todo mundo ficar rico. Porque seria necessário os ricos abrirem mão e aí distribuírem tudo, né? Aí nós teríamos uma renda média de tudo que for produzido, que seria a suficiência para todo mundo, a igualdade, mas isso é só... Tem um plano para o microcosmo, para todos serem iguais lá e trabalharem nessa questão. Bem, feito isto, eu vou encerrar hoje, mas eu tenho aqui um chamado para vocês. Eu vou passar isso no canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo. E ele tem a escola, né? O trabalho da escola. Depois eu vou mudar o nome do canal para que seja o canal da escola, né? Canal da Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Expliquei por que é para o Universo. Vocês peçam a todos que estão e passem para outros os vídeos por causa desses exercícios que eu passei, e vocês vão desenvolvendo aquilo que for bom, as palavras que traz a desinência e a capacidade. Essa palavra tem a capacidade de você ter carinho. Eu quero ser carinhoso, afetuoso, terno, e aí isso vai acumulando e se movendo para estarmos querendo bem, né? Sentir saudade, apegos uns pelos outros. É o inverso do que está acontecendo agora na humanidade, né? Então, eu vou deixar aqui, eu tenho que montar essa escola. Não sou rico. Como que eu vou montar uma escola que é para cientistas trabalharem, né, serem bancados? Bem, eu tenho os planos, já parte para montar. E aí, para montar uma coisa dessa é preciso dinheiro. Mas eu vou fazer um estatuto em que a diretoria não fica, ela não é permanente. Ela passa um tempinho, não os tempos convencionais atual de empresas e tal, e associações. Aí as pessoas vão mudando, e os que vão entrando vão ficar estudando um tempo, se preparando para ser da tesouraria, diretoria financeira. Aí pode ter um secretário de finanças e aí cargos diversos que serão momentâneos. Saiu, nunca mais volta. Nós não teremos poder, nós temos que ter um trato assim, inicial para poder ajustar a conduta dessas pessoas. Bem, aí nós teremos os professores que darão aulas diversas, aos iniciantes terão diversos tipos de exercícios e aulas, inclusive de convívio, né? Claro, né? Um dos grandes dos maiores problemas que nós temos é o convívio, né? A desigualdade é porque as pessoas precisam. Então, eu vou colocar, inicialmente, que teria umas páginas, né, da internet,
e um estúdio para começar um trabalho, e depois alguns lugares de reunião, tendo recursos para fazer as reuniões, para a gente começar o projeto, que aí você vai ter que ter arquiteto, engenheiro, para começar a montar prédios para dar aula e para convívio, ter uma cozinha industrial para aulas de vegana. Ali na escola é vegana e vegetariana. Quando as pessoas forem, comerão assim, em casa farão como quiserem. Não usaremos drogas nem bebidas na escola. As pessoas podem fazer nas suas vidas, assim como treinar para quando chegar lá ninguém estar liberado sexualmente, todos nos sentimentos somente. E teríamos que fazer exercícios. Esses exercícios já são direcionados para o início da escola, para quando chegar lá nós já estarmos com a mente preparada para dominar o corpo, né? O corpo vai ficar sob domínio tranquilo e as pessoas vão ser treinadas para ter relações saudáveis e boas. Imagina uma cozinha, aí chega no fim de semana, vamos passar lá o fim de semana, aí comida, o lugar para comer e o lugar para nós ficarmos juntos conversando, e nós podemos ter músicas e dançar, e nós vamos fazer exercícios diversos para convívio, e as aulas serão de todas as coisas, como nutrição, saber o valor dos alimentos, e aí de relação nós temos a sociologia, a psicologia. A psicanálise tende a ir sumindo na medida que nós conseguimos, por exemplo, uma técnica da psicologia, o behaviorismo. Eu estudei isso porque eu fiz teologia e tinha as matérias de psicologia e psicanálise. E esse behaviorismo, eles pegam pessoas compatíveis e colocam todo mundo junto para ir adaptando aqueles que estão com problemas, e aí as pessoas vão ficando bem, aí nós vamos ter metodologias para isso. E aí temos que gerar congruência para os grupos poderem ficar bem juntos, e essas coisas todas. É uma escola de convívio, e nós podemos ter esportes, podemos ter tudo, né? E podemos ter os lares para os velhinhos, para eles ficarem ali com tudo também, né? Piscina, hidroginástica, ginástica, academia, tudo acompanhado e tudo de bom nível. Nada de... vai ser o que tem por aí de garantias governamentais nessa área, chega a ser lastimável. Então, nós vamos estar trabalhando nisso, e vocês estão convidados e também para participar financeiramente, se quiserem que a gente comece rápido, porque já tem várias coisas para a gente pensar, juntar pessoas para preparar metodologias, apostilas, o trabalho todo de vídeos e de coisas todas. E, bem, as pessoas que vão comer, aí isso ajuda a manter alguma coisa, podem dar assim como empresas podem bancar, porque a escola é social, né? Então existem possibilidades de você pagar menos, a empresa pagar menos imposto e deduzir aquilo no imposto de renda, como hospitais Santa Casa e outros. Então, eu estou passando vídeo já há algum tempo, como isso você já sabe do que se trata, e eu não vou ter o cargo, eu vou falar essas coisas para as pessoas, fazer as palestras, e vou ganhar algum dinheiro para isso, como alguns professores. Eles serão remunerados, nós podemos conseguir isso, e a escola, as pessoas podem ser remuneradas da escola, tendo abatimentos de impostos, e é uma escola que traz resultados também
a nível de cursos técnicos, tecnologias diversas, tudo, né? Então, as pessoas podem fazer, ajudar a pagar de algumas despesas, mas que não ficará na mão de ninguém, só dos que estão dando aula, pessoa que vai cozinhar e trabalhar na cozinha, as pessoas da manutenção, e todos podem ganhar a mesma coisa, entendeu? O professor, o catedrático, e todos ganharem o mesmo nível para ficar já uma escola preparada para receber informações superiores. Para isso, nós temos que ter níveis de desigualdades grandes. Isso é uma das hipóteses a ser trabalhada. E temos muitos projetos que nós, na medida que formos passando vídeos, nós falaremos um pouco mais. Então, um beijo, um abraço para vocês. Eu vou deixar os dados, né, na introdução ali do YouTube, vocês sabem, e você for colocando mais, aí vai aparecer, inclusive, e-mail, telefone, esses dados. E também o Pix. Inicialmente, seria montar um estúdio, talvez iluminação, câmeras, essas coisas que eu não tenho tanto conhecimento técnico, e aí montar um estúdio inicial e depois ir crescendo para chegarmos a nos reunir, mas nós poderemos começar o processo por meio de programas, de páginas, e fazermos a coisa juntos, aí ir montando em lugares, né? E, bem, é isto, inicialmente. Isso é para o mundo todo, para todos. O ideal é que todos os países entrem, façam juntos, os povos, e vai ser uma escola nossa, de todos. Não tem dono, não tem sacerdote. As pessoas que vão dar aula vão ganhar algum dinheiro, alguns professores universitários serão chamados, catedráticos, PhD, né? Hoje não se chama mais PhD, e com vários cursos e técnicas, vão fazer laboratórios de tudo, né? De tudo, exatamente tudo. E aí, alguns ficarão a vida toda pesquisando, e outros dando aula, pesquisando, dando aula. E pessoas vão ficar também preparadas melhor para o mercado, nós vamos contribuir com o país, né? E um abraço, um beijo para vocês, quem puder contribuir. E eu gostaria que mandasse e-mail para mim pedindo informações. Eu preciso encontrar pessoas para fazer essas coisas. Eu quero falar em igualdade e proteção. Eu preciso que vocês me protejam e nós estarmos protegendo uns aos outros, deixando o mal de lado, certo? Certo? Tá bom. Então, um beijo, um abraço, até a próxima.